Olá! O Brasil ostenta o título de país mais desigual do planeta. E o novo coronavírus tornou essa realidade ainda mais gritante. A busca por fontes de recursos para a saúde pública e também para minimizar os efeitos da economia trouxe à tona mais uma vez o debate sobre o imposto sobre grandes fortunas. No Palavra Aberta, que começa agora, eu recebo o deputado Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, que é autor de uma proposta que vai exatamente nessa linha. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu queria que o senhor explicasse, em linhas gerais, como é que vai funcionar o seu imposto, porque, pelo que eu vi na proposta, é um imposto que vai existir somente durante o período de calamidade, ou seja, até dezembro desse ano. A ideia é que haja uma incidência única. Qual é a sua proposta? Olá, Maristela. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando de forma remota, de forma virtual, obedecendo todos os critérios da Organização Mundial de Saúde, o confinamento por mim, quanto consequentemente por você também, que está aí talvez em casa ou no Estou na minha estúdio, né? casa. Estou na minha casa. E agradecer a abertura do programa Palavra Aberta, e ao tempo também que quero destacar aqui, parabenizar a forma que o Parlamento Brasileiro, a Câmara Federal, vem conduzindo esse debate tão importante para não tão somente a saúde, mas para manter. E também parabenizo o presidente Rodrigo Maia, que vem com muita maestria conduzindo esse debate com muita coerência, com muita cautela, com muita transparência e, sobretudo, responsabilidade com a nação brasileira. E, bem, como você bem perguntou, como vai ser a incidência desse imposto, é bem verdade que, desde a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 153, mais precisamente no inciso 7º, a atribuição e a competência da União em instituir esse imposto sobre grandes fortunas, né? E já se passaram 30 anos da promulgação da Carta Magna e 3 décadas que já se passaram e nada do imposto ser instituído. Não sabemos o real motivo, infelizmente, do porquê, né? Vários governos já passaram e não tiveram não vou nem dizer competência, essa força de vontade de instituir esse imposto para ser incidido nas grandes fortunas que tem em nosso país. E aí a gente fica pasmo, porque com tanta, como você acabou de iniciar a sua fala, com tanta desigualdade social que nós vivemos, é um dos países que mais tem essa desigualdade, nosso país precisa focar, principalmente nesse momento crucial que nós estamos vivendo no país, que é a pandemia, que é o coronavírus, que é combater esse vírus que a gente não conhece a fundo, como ele se instala e como se combate. Então, deputado, pelo que eu vi aqui, o senhor propõe, existem 4 faixas, 4 alíquotas de acordo com a faixa de fortuna, né? Então, por exemplo, Isso. 0,2% acima de entre 10 milhões e 30 milhões. Depois, 0,5% até 50 milhões, 0,7% até 100 milhões e 1% para fortunas acima de 100 milhões. O senhor tem um cálculo de qual seja a expectativa de arrecadação que esse imposto pode trazer? Bom, Maristela, conforme você acabou de dizer, está exposto aqui na lei, eu estou até pegando aqui para a gente poder falar dos números corretos, né? Se você me permite aqui rapidamente. De acordo com a nossa proposta, e isso também é um diferencial que fique bem registrado no nosso PL, em comparação a outros PLs que está tramitando na casa, que a gente nós propomos, que na nossa lei fosse para o tratamento da calamidade pública do momento, da pandemia, né? Ele é exclusivo para combater a pandemia. Então, a incidência dessas alíquotas que você acabou de mencionar, ela é a menor que tem também as outras propostas de lei que tramitam no Congresso. Por que nós definimos fazer isso? Porque se a gente diminuir a incidência da alíquota dos ricos do Brasil, a gente também automaticamente dá uma equilibrada para que eles não fujam e não omitam as suas receitas. Sim. Então, assim, a gente está driblando um pouco a omissão
dos paraísos fiscais, da evasão de divisa, Que é uma da das nossa economia. preocupações que sempre surgem quando se fala em imposto sobre grandes fortunas. Que os milionários Pois é. levem os seus recursos, tirem os seus recursos do Brasil, que os grandes empresários resolvam produzir em outros países. De fato, essa é sempre uma grande Pois é. preocupação. Quando você mencionou aí se eu tenho alguns números, só para você ter uma ideia, o ranking dos bilionários do mundo de 2020, divulgado no último dia 7 de abril pela Forbes, tem brasileiros que contêm 7 dígitos, são 45. Então, se vamos calcular, de acordo com a informação da Forbes, não é uma informação muito precisa, só tomando como dado, que fique bem registrado, tá? Nós temos aí um montante um conjunto em torno de 127 bilhões de dólares, porque a Forbes ela tem a base, a moeda americana. Quando nós vamos converter para a moeda brasileira, para o real, para o nosso mundo real realmente, nós vamos ter um montante, aí, um conjunto de bilionários girando em torno de bilhões de reais. Ou seja, se você for aplicar 1%, tributar 1% desses 6 bilhões de reais, mais de 6 bilhões de reais, nós vamos ter mais de 6 bilhões, de 600 bilhões, nós vamos ter mais aí de 6 bilhões de reais para aplicar e combater o Covid-19. Então, isso é uma estimativa muito aqui matemática, que é um exemplo. Isso pode ser muito mais, até mesmo porque nós não temos esse dado muito preciso que a Receita Federal tem. Então, a partir do momento que essa lei for instituída, quem vai ter essa competência de investigar, de averiguar quem vai ser tributado é a Receita Federal. Então, a gente está tendo muito cuidado para que esse número não seja assim, um número consolidado. Apenas eu quero registrar mais uma vez, é um dado que eu peguei pela Forbes, declarando no último dia 7 de abril que temos 45 bilionários no nosso país. Então, isso é um dado que a gente precisa... O nosso programa está quase esgotado, mas eu queria tocar com um ponto que me parece muito importante. O senhor propõe, no artigo 7º da sua proposta, que a divisão seja 50% desse valor arrecadado para estados e municípios, Estado e Distrito Federal, sim, e 50% para os municípios. Qual seria o critério de distribuição? Seria uma distribuição per capita linear? Teria uma relação com o que está sendo o reflexo do coronavírus? Seriam os mesmos critérios do FPE e do FPM? Quais seriam os critérios? Os critérios são justamente esse, o último que você falou, são os critérios do FPE e do FPM para também não ter essa desigualdade de um ganhar mais e o outro ganhar menos. Eu acho que essa divisão igualitária, de acordo com o coeficiente de cada estado e cada município, ela é muito razoável para o momento que nós estamos vivendo. Ok. Deputado Gil Coutrin, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Pena que foi muito pouco, eu espero ter contribuído. É uma matéria muito complexa, muito polêmica, e que a gente se coloca à disposição para discutir ao longo dessa discussão que a gente quer que tenha dentro do Congresso em relação à taxação das grandes fortunas. Com certeza, chegar ao plenário vai ser um projeto bastante polêmico, a gente volta a conversar. Eu conversei no Palavra Aberta, que termina agora, com o deputado Gil Coutrin, do PDT do Maranhão, que é autor de uma proposta de criação de um imposto sobre grandes fortunas voltado especificamente para as ações de combate ao novo coronavírus. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.